Aquele que está em casa acompanhando pode tomar lugar também, dar uma ajeitada no sofá, cuidado, se não ajeita demais, senão de repente o sofá é tão confortável que de repente pode ser perigoso, né? Perde a ministração na metade, né? Começa a dormir. Em nome de Jesus, que possamos neste momento ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós. Eu vi uma frase um tempo atrás, eu não vou dizer que ela é totalmente correta, 100%, porque eu concordo com ela em partes, mas a frase ela dizia o seguinte: Deus não faz nada além de responder orações. Vou repetir ela. Deus não faz nada além de responder orações. Isso é ser simplista demais, talvez, né? Deus não faz nada além de responder orações. Parece que então tudo depende da oração. Que Deus, Ele não age sem que alguém ore. Eu acho que isso é errado, porque a própria palavra diz que Ele mantém todas as coisas. E tudo existe e subsiste, não pelas orações, mas sim pela vontade de Deus. Essa ficou estranha. Mas pela vontade de Deus tudo existe e subsiste. Significa que Ele é o mantenedor de todas as coisas. Assim que essa frase, sim, faz sentido? Faz. E eu vou falar por quê. Né? Eu tenho alguns textos bíblicos que eu gostaria de trazer para nós nessa noite, confirmando de que realmente Deus, Ele age a partir de orações. Deus age a partir de orações. E eu gostaria de iniciar a nossa jornada com Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Um grande evento do Antigo Testamento, ele tem início com oração, com clamor, com súplica. Um grande evento, o maior evento talvez do Antigo Testamento, que foi a saída do Egito. Um dos maiores eventos do Antigo Testamento tem início por súplicas e orações. Veja só lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7 em diante. Êxodo capítulo 3, versículo 7 em diante diz assim: E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Aqui há uma terra boa e larga, há uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Primeira coisa que Deus fala, quando Deus fala com Moisés, é justamente isso: eu tenho visto, eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho visto o sofrimento deles. Nosso Deus é um Deus que pode parecer, para o povo que estava sofrendo, parecia que Deus tinha esquecido deles. 400 anos eles estavam em servidão, e eles estavam neste momento, um ponto muito crítico, debaixo de uma escravidão, debaixo de uma luta muito grande. E Deus, ele estava acompanhando esse sofrimento. Ele não estava alienado. E o próprio Deus, quando chama Moisés, ele diz: ei Moisés, você é parte da solução. Eu falei aqui, eu acho que para os jovens, né? Na semana, não nessa que passou, na anterior, de que a gente vê a necessidade do próximo, nem sempre quer dizer que a gente se envolva, né? Ver a necessidade é o primeiro passo. Mas levar a gente a uma ação, fazer a gente ser parte da solução, já é outra coisa, né? E o que acontece? Deus, ele chama Moisés e diz: ei, eu vi, eu ouvi.
Deus vê e ouve o clamor do povo dele. Na sequência, esse clamor ele era algo, como é que posso dizer, no coletivo. Era algo no coletivo. Era um clamor do povo como um todo, não era uma pessoa particular que estava clamando. Era toda uma nação, era todo um povo que estava sofrendo e buscando graça diante de Deus. Eu gostaria de agradecer em primeira mão aqui todas as pessoas que fizeram parte, né, do relógio de oração que a gente fez semana passada, de sábado a domingo, 24 horas, né, a gente tinha uma pessoa, né, em cada horário cobrindo 24 horas de oração, e nós vamos fazer mais eventos desses de oração, tá, gente? Peço perdão por aqueles que de repente, no meio de tanta mensagem, vai e vem, dali a pouco, quando vi, se esqueceu meu nome, verdade, aí eu tentava corrigir, aí eu me atrapalhei todo no meio de tanta mensagem que vinha, que ia, né, eu tentei registrar, eu sei que de repente ficou um e outro talvez fora da lista, mas, né, fica, obrigado por ter orado mesmo assim. Né? E tinha muitas pessoas que me escreveram falando assim, pastor, eu estou orando, mas não tenho um horário específico, mas eu vou estar orando. E glória a Deus por isso. É quando o povo de Deus se une em clamor e oração, é quando Deus pode agir. Nós abrimos a possibilidade de Deus intervir, porque nós estamos buscando e pedindo por uma intervenção divina. Triste é quando o povo de Deus não clama mais. Quando o esfriamento chega a tal ponto que as pessoas não clamam mais a Deus. Na sequência a gente vê lá em 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. A oração de uma pessoa. 1 Samuel capítulo 1. Que também estava em sofrimento, em angústia. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 a 13. Fala sobre Ana. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Clamor de uma mãe, uma mulher, na verdade não era mãe, né? Ela não era mãe justamente por isso. E ela pede e clama a Deus por um filho. E é interessante porque ela não pede simplesmente eu quero ter algum filho, né? Eu quero ter um filho homem, varão. Você vê que oração específica, não era só uma mãe, era uma mãe exigente, né? Eu quero ter um filho homem. Lógico, para as mulheres daquela época, ter um filho homem era a realização da vida delas, né? Então, ela clama a Deus um filho homem. A gente sabe que na nossa sociedade, né, filho é filho, seja homem, seja mulher, e glória a Deus por isso, né? A gente tem tantos casais na igreja, né, tendo filhos e gente grávida e filho nascendo, que bênção isso, né? É bênção do Senhor. A questão aqui é a aflição do coração. A aflição do coração. Ela diz aqui, né, versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, chorou abundantemente. Gente, essa mulher, ano após ano, era humilhada. Não era uma vez, não foi uma circunstância, anos de sofrimento e humilhação. Anos. Suportando a humilhação da outra mulher, né, que elas compartilhavam nessa situação o mesmo marido. Na sociedade, naquele momento, isso era ok, né? Uma lacuna que Deus abriu ali.
Não que fosse da vontade de Deus desde o início, porque Jesus esclarece essa questão em Mateus capítulo 19. Mas naquele momento ela era humilhada anualmente, constantemente ela era humilhada por não ter filhos. E neste momento ela chegou num momento que para ela foi crucial. Ela não suportava mais a dor da humilhação. E ela chorou amargamente. Chorar, amém. Quem já não chorou? Agora um choro de humilhação, de amargura, de tristeza, de angústia. E aqui ainda diz chorou abundantemente. Significa que aquilo, ela se esvaziou. E ela clama a Deus de uma forma muito genuína e muito humilde, né? Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Uma forma muito humilde, não declarando a Deus, Deus você tem que, não. Deus você não sei o que, não. Deus, a tua serva está aqui. Completamente rendida, com o coração totalmente arrebentado e quebrantado na presença de Deus. Clamando, chorando. Versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Deus viu a angústia. Deus ouviu e viu a oração de Ana. Na sequência, Ezequias, 2 Reis, capítulo 20. Eu vou fazer uma sucessão de vários acontecimentos, tá? Várias orações de pessoas no transcorrer da Bíblia e como elas foram ouvidas, atendidas ou não. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante, diz assim, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Que notícia interessante, né? Que legal essa notícia. Põe em ordem a tua casa, arruma as coisas, encaminha. Começa a ver uma sucessão, né? Começa a preparar uma sucessão, porque o teu tempo acabou. Você vai morrer. Pronto. Mensagem entregue. Como se fosse tão simples, né? Versículo 2, então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Simplesmente ele ora a Deus dizendo, Deus, você lembra que eu tenho procurado te servir de uma forma reta? E ele chorou muitíssimo, diz aqui a minha versão. Novamente, constrangimento, dor, tristeza. Claro que essa informação que veio, esse período de sofrimento não foi tão longo quanto a querida Ana, né? Ana ficou anos sofrendo humilhação. Mas ele sentiu muito nesse momento, clamou a Deus, pediu uma intervenção de Deus. Versículos 5 a 6 diz assim, ele fez essa oração rápida, né, no caso, e Isaías que estava saindo, porque tinha entregue a palavra, pronto, agora vou embora, porque Deus me mandou entregar a palavra, já foi, agora estou saindo. E aí no versículo 5 diz assim, Deus fala com Isaías, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei,
Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade, por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Ouvi e vi as tuas lágrimas. Nosso Deus é um Deus que ouve. Nosso Deus é um Deus que vê. É diferente do que um Deus que simplesmente é um Deus alienado, distante. Muitas vezes, na nossa perspectiva, a gente, pelo nosso sofrimento, nós que estamos do lado de cá, nós não estamos do lado de lá da eternidade, nós estamos do lado de cá da eternidade. E parece que as nossas orações, nossos clamores, eles não estão subindo até Deus, porque a gente não vê as circunstâncias mudarem e parece que, mesmo que a gente clame e ore, parece que nada acontece. Quando a gente começa a olhar esses textos, algo começa a acender dentro de nós, dizendo: ei, eu não esqueci de vocês. Eu não esqueci do meu povo, mas também não esqueci de vocês individualmente. Também não esqueci dos líderes que tenho colocado sobre vocês. Não me esqueci de nenhum de vocês. Seja os pequeninos do povo, seja a nação como um todo, ou sejam os líderes. Deus diz: eu estou no controle, eu estou ouvindo as orações de cada um individualmente e no coletivo. Não está passando desapercebido. Estou ouvindo e estou vendo as lágrimas caírem. E aí a gente pensa: glória a Deus. Deus responderá. Amém? Deus responderá. Mas ao mesmo tempo a gente tem vários eventos na Bíblia que não tem um final tão feliz, ou que não tem uma solução, tais quais essas que a gente acabou de ver. Davi foi um homem que, infelizmente, não teve o resultado esperado. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12, que é o fruto da traição de Davi. 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 em diante. O menino morre, o menino adoece, depois que Natan vem falar com Davi sobre o pecado dele, e o menino adoece. E nessa angústia do menino doente é que acontece essa situação que a gente vai ler neste momento. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 em diante, diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. 7 dias. 7 dias de angústia, dor, sofrimento, choro, arrependimento e quebrantamento, humilhação. Davi, um homem que tinha conquistado grandes coisas para Deus. Colocou a nação de Israel onde ela nunca esteve antes. Criou segurança, venceu N batalhas, mas perdeu uma grande batalha. A batalha
como é que posso dizer, da humanidade dele, né? E o pecado dele, de alguma forma, neste momento, traz sobre ele um pesar muito grande. Porque Deus tinha falado que a criança iria morrer. E ele então clamando, chorando, buscando a Deus 7 dias, prostrado. E ele crendo que talvez Deus poderia mudar as circunstâncias. E Deus poderia, com certeza. E ele tinha essa esperança, ele tinha essa esperança de que algo poderia acontecer. E os servos, então, com muito medo de dar a notícia a Davi, estavam cochichando entre si e Davi já percebeu. A esperança acabou. Versículo 20, então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste, choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim? E viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi, neste momento, ele aceitou a resposta de Deus. Ele clamou, buscou, enquanto ele acreditava e sabia que Deus poderia reverter essa situação. Mas uma vez vindo a resposta, ele aceita a resposta. Simplesmente entrega a Deus o jejum, se levanta. A vida precisa continuar. Eu não posso permanecer prostrado. Então a esperança que ele acreditava não foi da forma que ele esperava. A resposta não foi a esperada. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que a resposta veio. Ele se consolou com a resposta de Deus. E disse: não, ok. Independente se foi feita a minha vontade ou não, eu vou continuar caminhando. Nem sempre a resposta é do jeito que a gente gostaria. Mas a resposta veio. Deus operou diante ou dentro da vontade dele. E quando nós pensamos assim, a gente vê no Novo Testamento muitos pais vindo conversar com Jesus. Jesus, ele foi continuamente indagado por pais, desesperados pelos seus filhos. Eu só vou ver aqui 2 acontecimentos. A mãe, que apela pela filha, Mateus capítulo 15, e ela era cananeia, né? Na verdade, até um povo amaldiçoado, né? Os cananeus não eram o povo amaldiçoado que os judeus conquistaram a terra de Canaã, justamente para fazer juízo de Deus. E essa mulher, então, chega a Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 22, clamando para que Jesus atenda e salve a sua filha. Capítulo 15, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A situação era muito triste. Imagina uma mãe vendo a filha se contorcendo com a influência demoníaca, simplesmente possessa. Eu não conseguiria imaginar uma situação mais miserável do que essa. Na continuação, diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós.
A mulher foi gritando atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E ia atrás deles gritando. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, enfim, versículo 23 já tinha lido, versículo 24. Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Como pais, como mães, a gente sabe o que é clamar pelos filhos. A gente sabe o que é buscar a face de Deus e derramar e gritar e, enfim, né, o que precisar fazer a gente faz para chamar a atenção de Jesus. Essa mulher, ela realmente sentia muito. E sabia que Jesus era a única solução para a filha dela. Gritava e chorava e clamava. E não se contentou em receber um não. Perseverou. Já um outro homem não tinha tanta fé. Na verdade, até ele mesmo reconhece que lhe faltava a fé. Porque neste caso aqui, até Jesus se admirou da fé dessa mulher. Agora, um homem, eu acho que, não sei se é porque nós homens não somos tão intensos, né? Ou se a gente, né? Não sei. Mas a gente vai ver agora uma circunstância, Mateus capítulo 16, versículo 14. Agora, um homem que vem buscar orientação com Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem... Perdão, acho que estou errado aqui. Acho que eu coloquei alguma referência errada aqui. Está errado. Capítulo 17, não é capítulo 16. Coloquei o capítulo errado aqui. Mateus capítulo 17, versículo 14. Diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aqui um homem, um pai, desesperado, clamando para que Jesus interviesse, para que Jesus fizesse algo, clamando. Eu vejo o quanto ter filhos nos aproxima de Deus, né? Aqueles que já são pais e aqueles que também não são pais, não quer dizer necessariamente que só os filhos nos levam a Deus, de forma alguma. Mas a oração, quando se clama pela vida gerada por nós mesmos, é um clamor de uma forma muito intensa. E a gente entende um pouquinho quando Deus olha para os seus filhos, somos nós. Quando Deus olha do céu para nós e olha para o nosso sofrimento, a gente entende então o que acontece lá no céu, no coração de Deus, quando Ele olha para nós, dizendo: eu te amo, eu quero o teu bem.
Nem sempre Deus atende no momento que a gente gostaria, ou do jeito que a gente gostaria. Mas jamais isso é resposta de não amar aqueles que são seus. O próprio filho clamou ao Pai. Jesus, Mateus capítulo 26. Se a gente viu no Antigo Testamento a oração de Davi sendo negada, homem segundo o coração de Deus, nem todas as orações de Jesus, principalmente as que a gente vai ver, né, foi respondida da forma que Jesus gostaria, mas foi feita a vontade de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 37, temos aqui a oração de Jesus. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Clamor de Jesus. Sofrimento, dor, angústia, até a morte, uma angústia, um sofrimento sobrenatural. E até em Lucas diz ali que o suor dele se transformava em gotas de sangue. E Deus ouviu a oração. Se a gente for verificar em Efésios capítulo 5, Hebreus capítulo 5, o que a gente encontra lá que Deus ouviu a oração de Jesus. Realmente, Deus ouviu a oração. Mas fez a vontade dele. Porque Jesus também tinha orado isso, né? Se não for possível, então seja feita a sua vontade. A vontade de Deus, ela é soberana. Mas Deus quer que nós clamemos. Deus quer que nós o busquemos. Eu selecionei bastante textos bíblicos com respostas de oração. Porque quando a gente olha na Bíblia, a gente vê mais respostas positivas de Deus às orações, aos seus clamores, daqueles que buscam, do que respostas negativas. Isso significa que aquilo que você estiver clamando, buscando em Deus, há mais probabilidade que Deus gostaria de responder a ela, positivamente. Mas não que isso seja uma regra. A gente viu no Antigo Testamento um clamor coletivo que foi atendido, certo? Lá do Egito, Deus ouviu o clamor coletivo do povo dele. Veja agora em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Pedro está preso. Pedro dentro da prisão. Atos capítulo 12, versículo 3 e 4 diz assim: vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos, né, 4 grupos de 4, né, de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
Pedro preso, a igreja orando, clamando. Agora novamente uma oração coletiva, unânime, unidade sendo gerada em clamor e oração. Deus permitiu que Pedro fosse preso, para que a igreja fosse mobilizada neste momento em unidade, em oração e intercessão, pelo líder deles, que estava preso. Se nós formos ver agora o versículo 6, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro, dormindo entre 2 soldados. É o que Pedro melhor faz, né? Enquanto todo mundo ora, Pedro vai dormindo. Jesus angustiado, pedindo para Pedro orar, Pedro dorme. Aí Pedro preso, a igreja orando, Pedro dorme, né? Pedro é uma bênção, né? Que coisa. Dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te, depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro dormindo numa boa, de repente chega lá, o anjo toca nele e diz: vem, levanta, acorda. E as cadeias simplesmente abrem e caem no chão. Um milagre. O mais engraçado no versículo 12, né? Quando eles chegam para a casa de Marcos, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. A gente viu anteriormente, já no texto, o próprio texto falava que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava clamando, orando, buscando a face de Deus. E o anjo vai visitar Pedro lá na prisão, tira ele da prisão, e Pedro diz: poxa, eu vou lá para casa. Vou lá para a casa da Maria, que é a mãe de João Marcos. Eu vou lá porque deve ter gente reunida lá. E ele chega lá e realmente estavam reunidos, orando por ele. Tanto é que acabam não acreditando que fosse Pedro mesmo. Mas novamente, por uma intercessão coletiva, uma igreja unida, orando, buscando a direção de Deus, buscando que Deus interviesse nessa situação. E Deus novamente, de uma forma sobrenatural, surpreende a todos, inclusive os que estavam orando, buscando a intervenção divina. 2 Coríntios, capítulo 12, nós temos oração de Paulo, também em sofrimento, também precisando de uma intervenção divina. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Assim como Jesus Cristo havia buscado e clamado por 3 vezes e foi negado o pedido, Paulo também buscou, clamou 3 vezes. Deus, tira esse sofrimento de mim, tira essa angústia, aquilo que está me afligindo, afasta de mim. E Deus diz: olha, a minha graça é o suficiente. A graça que é o quê? Você suportar esse sofrimento. A graça de Deus muitas vezes não é soberana para tirar o sofrimento, mas a graça nos é dada para suportarmos os sofrimentos muitas vezes. Então o problema não é resolvido, mas Deus nos dá poder para, em meio a esse problema, não
nos desviarmos da fé. Porque, inclusive, Paulo fala aqui que tem uma questão de orgulho muito perigosa, porque esse sofrimento lhe tinha sido causado para que orgulho não se sobrepusesse à sua fé e ele se desviasse da fé. Então, na verdade, este problema que ele estava passando, se fosse removido, provavelmente o que a gente percebe é que o orgulho, pela tamanha revelação que ele teve, seria um perigo para ele. Era um perigo para ele. Deus, para proteger Paulo, para que ele não se desviasse, disse: não, eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça suficiente para você suportar. Porque se eu remover, talvez você vai perder a salvação. Porque o orgulho vai subir a sua cabeça. O orgulho e a vaidade. Por causa das revelações que você teve do céu, do terceiro céu, as visões que você teve, elas são tão extraordinárias que você vai se tornar alguém que você não deve se tornar. A vaidade, o orgulho, aquilo que derrubou Satanás, estava rondando Paulo e poderia derrubar Paulo e tirar o grande ministério que Paulo tinha. Então Deus diz: eu não vou fazer isso, mas eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça suficiente para suportar. Foi negado o pedido, mas alguma coisa ele recebeu, a graça de Deus. Amados, com essa palavra, com que eu tenho trazido, eu quero novamente voltar à primeira afirmação que eu fiz. Deus não faz nada além de responder orações. Você quer a intervenção de Deus na sua vida? Você quer que Deus mude as circunstâncias da sua vida? Você quer que Deus mude o teu sofrimento, as tuas lágrimas? Você quer uma resposta de Deus? Então continue orando, não pare de orar, continue clamando àquele que pode mudar a sua história. Porque em todos esses eventos que estão anotados na Bíblia, eles servem para nos alimentar a fé, para dizer: ei, muitas outras pessoas choraram, sofreram, clamaram e obtiveram resposta. A própria Bíblia diz que essas coisas foram escritas para nosso ensino, nossa exortação, para nossa consolação. E por isso, se isso está registrado na Bíblia e serve para nosso consolo, nossa força, quer dizer, você pai, você mãe, continue clamando pelo seu filho. Não desista. Brigue com o inferno se for necessário. Você que está buscando uma intervenção de Deus no seu trabalho, nas suas circunstâncias de saúde, muitas situações vinham para Jesus, até filha que estava enferma, né? Que já tinha morrido no meio do caminho, já não precisa mais incomodar o mestre, tá? Já morreu. Jesus diz: calma, eu que vou dar o ponto final na história. Então, circunstâncias impossíveis ainda assim foram mudadas. Clamor, súplica, lágrimas, e Deus diz: eu estou vendo, eu estou ouvindo. Não desista, não pare. Amados, essa palavra eu gostaria de concluir ela com Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, é uma visão que João tem do céu. Maravilhosa, extraordinária. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5 diz assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Essa figura, um anjo, se coloca diante do altar de Deus, um altar de ouro. Ele tem na mão um incensário, o incenso, né, que colocava carvão e colocava ali umas ervas e subia um aroma agradável. E junto com esse aroma agradável foram juntadas ali as orações. Ele apresentou isso diante de Deus e a fumaça foi subindo. E Deus foi recebendo as orações, Deus foi inalando, Deus foi absorvendo essa oração, esse clamor. Aqui bem no início diz assim, né? As orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Significa que todas as orações que eram feitas, elas foram elevadas a Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. O que acontece no versículo 5? E o anjo tomou o incensário, e que dentro do incensário estava o quê? O incenso e as orações, certo? E depois ele pegou esse mesmo incensário, cujas orações estavam sendo levantadas e que Deus estava recebendo, e o encheu do fogo do altar. Significa que ele pegou fogo do altar, que era um altar de ouro, colocou dentro do incensário, e o que acontece? E o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. O que é isso? É a resposta de Deus. Justiça, juízo de Deus. Fogo, geralmente ele tem a ver com juízo e justiça. Antes disso, um clamor de injustiça, um clamor de angústia, um clamor de sofrimento era elevado a Deus. Até que Deus diz, agora deu. Agora eu vou responder com justiça e juízo sobre a terra. Então o incensário ele é lançado sobre a terra. A resposta vem. Amados, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Ele está ouvindo. Ele não vai deixar passar. Pode talvez demorar. Não sei se a tua situação é a situação de Ana. Não sei se a tua situação é a situação do rei Davi, não sei se a tua situação é a situação do povo de Israel, ou se a tua situação é daquela mãe que buscou em Jesus a resposta. Mas o que eu sei é o seguinte, de que se pela palavra nós temos o testemunho dizendo quantas vezes as pessoas choravam, clamavam, buscavam a face de Deus, elas foram ouvidas e Deus viu o sofrimento. Deus é um Deus presente. Ele é um Deus presente. Amados, eu gostaria de convocar e convidar vocês a clamarem a Deus, a buscar a face de Deus. Seja para as suas coisas particulares, não desista. Não desista de buscar a face de Deus pelas suas angústias. Tire tempo para orar. Tire tempo para orar. Deus, você quer que as suas circunstâncias mudem? Você quer uma intervenção de Deus na sua vida? Então ore. Porque quando eu olho para essas circunstâncias, as orações, elas eram feitas e Deus então vinha com uma provisão, vinha com alguma resposta. Então eu quero incentivar você, ore. Oremos nós como igreja. Busquemos uma intervenção de Deus na nossa igreja, na nossa comunidade. Busquemos uma intervenção de Deus na nossa cidade. Quando nós nos unirmos em oração, podemos esperar grandes coisas de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Talvez você já desanimou, talvez você já orou quantas vezes e talvez você ainda não foi atendido. Eu gostaria de que você, neste momento,
feche seus olhos, dobre sua fronte. E reconecte-se com Deus. Diga a Ele novamente da sua dor. Talvez você já pode dizer, poxa, mas eu já falei tantas vezes. Poxa, mas eu já clamei tantas vezes. Os relatos que a gente viu hoje, uma mãe desesperada saiu gritando atrás de Jesus. Ana, por sua vez, parecia uma embriagada diante do sacerdote, porque os lábios dela mexiam, mas não saía nem voz. E Deus diz que Ele viu o sofrimento. Em todos esses relatos nós vemos o quanto as pessoas realmente passaram por circunstâncias além do limite. Não era apenas no limite, mas além do limite. Já tinham sofrido mais do que o limite. Já tinham esgotado todas as suas forças e já estavam sendo levadas a uma circunstância além das forças. E eles não estavam mais conseguindo mais esperança. Clamaram até além das forças. Esperaram além do tempo. Coloque-se diante do Pai. Busque a Ele. Peça uma intervenção dEle. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta noite eu quero me unir com essas orações que estão subindo neste momento, como uma fumaça, Pai querido. Em nome de Jesus. Eu clamo em nome de Jesus que o Senhor neste momento venha, papai querido, ouvir a oração daquela mãe angustiada, Pai querido. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que neste momento o Senhor atenda a oração daquele que está intercedendo pelos enfermos, em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor neste momento esteja intervindo naquelas situações que para os nossos olhos são impossíveis. Papai querido, porque é neste ambiente do impossível é onde o Senhor age. Ó Pai, em nome de Jesus, desperta, Pai querido, aqueles que estão fracos, Pai, em nome de Jesus. Restaura a visão daqueles que estão entenebrecidos, em nome de Jesus. Fortalece os joelhos fracos e vacilantes, para que eles corram, em nome de Jesus. Restaura novamente a esperança daqueles que já não têm mais esperança, Pai, em nome de Jesus. Fortalece os fracos, Pai, em nome de Jesus. Levanta os que estão prostrados para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Faz aquilo que um dia você já fez. Ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos que o Senhor venha com Tua provisão, Pai querido, naqueles que estão aflitos, não sabendo como podem pagar as contas amanhã, Pai. A provisão do alto, Jesus. A provisão do céu, Pai. Abre, Pai, as janelas dos céus, Papai. Em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus.